E se eu lhes dissesse que, em alguns países, a lei proíbe franzir a testa, e em outros, vocês podem ser multados por terem esquecido o aniversário da sua esposa? Parece absurdo, mas é a pura realidade. Hoje, vamos embarcar numa viagem ao redor do mundo pelos mais hilários, bizarros e francamente estranhos códigos de lei que já existiram ou ainda estão em vigor. Preparem-se, porque algumas dessas regras farão vocês questionar o bom senso da humanidade. Mas afinal, de onde vêm essas leis? Às vezes, são resquícios do passado, que simplesmente esqueceram de revogar. Em outros casos, é uma tentativa de resolver um problema local muito específico, que de fora parece cômico. E por vezes é simplesmente impossível encontrar qualquer lógica. Então, vamos começar a nossa imersão no mundo do absurdo legislativo, desde as civilizações antigas até os dias de hoje. Bem, vamos começar com a verdadeira estrela no mundo das leis mais peculiares. Aquela regra que quase todo mundo já ouviu falar, mas poucos conhecem os detalhes. Claro, estou falando de Singapura e da sua famosa proibição da goma de mascar. Sim, você não ouviu errado. Nesta cidade-estado ultramoderna, a goma de mascar comum é considerada contrabando. Mas por quê? Tudo se resume à obsessão das autoridades por limpeza e ordem. Esta lei foi introduzida lá em 1992. A cidade estava exausta de gastar milhões para limpar calçadas, elevadores e transportes públicos de gomas de mascar coladas. A gota d'água foram vândalos que grudavam goma de mascar nos sensores das portas dos vagões do metrô, causando graves interrupções no serviço. A solução foi radical: proibir totalmente a importação e venda. Se você é um turista e trouxe algumas embalagens para uso pessoal, é bem provável que não tenha problemas. Mas se for pego vendendo ou, Deus me livre, cuspir uma goma de mascar na calçada, prepare-se para uma multa de $1.000 de Singapura. Isso equivale a quase $750 americanos. Então, sim, em Singapura, a limpeza é levada muito a sério. E agora, vamos à Grã-Bretanha, a terra da neblina e das tradições. Aqui, uma das leis mais estranhas está ligada aos correios e ao monarca. Acontece que colocar um selo postal com a imagem do monarca de cabeça para baixo é formalmente considerado um ato de alta traição. Parece um completo disparate, mas tem a sua lógica, ainda que muito antiga. Um gesto assim era historicamente visto como um insulto à coroa, uma expressão de desprezo pela monarquia. Equivalia a virar a bandeira do país, um ato simbólico de protesto. Claro, hoje em dia é pouco provável que o enviem à Torre de Londres por tal descuido. Ninguém o irá processar com todo o rigor da lei por um selo acidentalmente invertido. Mas o simples fato de que esta lei, conhecida como o Ato de Traição de 1848, tecnicamente ainda exista, é surpreendente. Portanto, se for enviar um postal de Londres, é melhor verificar 2 vezes para que lado o rei Carlos está a olhar. Por precaução, e, já que estamos falando do Reino Unido, aqui está mais uma pérola legislativa. Acontece que é estritamente proibido morrer dentro do Palácio de Westminster, a sede do parlamento. E a razão não é porque isso estraga a aura ou interfere nos debates. É tudo muito mais prosaico e, ao mesmo tempo, absurdo. A questão é que o Palácio de Westminster tem o status de palácio real, e isso significa que qualquer pessoa que venha a falecer em suas dependências tem direito a um funeral de Estado, com todas as despesas pagas pela coroa. Imaginem os custos. Por isso, se algum lorde ou membro do parlamento se sentir mal subitamente, farão de tudo para levá-lo para fora do edifício o mais rápido possível. Imaginem a cena. Alguém agarra o peito, e os seguranças, em vez de chamar um médico, o arrastam em pânico para a saída. Claro, muitos consideram isso mais uma lenda urbana. Mas essa lei é tão frequentemente citada que em 2007 foi até mesmo reconhecida como a lei mais absurda do Reino Unido. O fato é que o pessoal do palácio é informalmente instruído a evitar mortes no local a todo custo. E
para concluir a nossa trilogia britânica de absurdos, aqui está uma lei que cheira a mar e a Idade Média. O facto é que, até hoje, qualquer esturjão ou baleia que dê à costa no Reino Unido pertence legalmente à coroa. Sim, não é um peixe qualquer, é um peixe real. Esta lei remonta ao século XIV, aos tempos do rei Eduardo II. Naquela época, o esturjão era considerado uma iguaria suprema, digna apenas da mesa real. E as baleias eram uma fonte de recursos preciosíssimos, gordura para lâmpadas, carne e barbatana de baleia para espartilhos. Essencialmente, era um tesouro flutuante, e o monarca simplesmente o reivindicava para si. Existia até uma divisão curiosa. A cabeça da baleia ia para o rei e a cauda para a rainha. E não pense que é apenas uma história esquecida. A lei ainda está em vigor. Se encontrar um golfinho ou um esturjão na praia, é obrigado a reportar a uma autoridade competente. Assim, se vir uma baleia na costa, saiba, é propriedade de Sua Majestade. Bem, deixemos a nebulosa Albion e sigamos para a ensolarada Itália, diretamente para Milão, a capital mundial da moda. Aqui vigora talvez a lei mais positiva, mas que, nem por isso, deixa de ser bastante peculiar. Um decreto municipal obriga todos os cidadãos e visitantes da cidade a sorrir o tempo todo. Sim, você não leu errado. Uma expressão carrancuda ou mal-humorada em público pode render-lhe uma multa de verdade. É claro que os legisladores mostraram alguma compaixão. Há exceções. A regra não se aplica a quem está em funerais ou visita um hospital. Nessas tristes circunstâncias, é permitido estar sério. Já em todos os outros casos, seja num passeio pela Piazza del Duomo ou numa ida às compras, o seu rosto deve irradiar alegria. Essa lei remonta aos tempos do Império Austro-Húngaro e, na verdade, nunca foi revogada. O seu objetivo original era criar a imagem de uma cidade amigável e próspera. Portanto, se for a Milão, leve consigo o seu bom humor. Pode sair mais barato. Se você achava que a lei milanesa do sorriso era o ápice da criatividade italiana, prepare-se para algo ainda mais inusitado. Vamos descer para o sul, até a pitoresca cidade turística de Tropea. Imagine, mar azul turquesa, praias perfeitas, sol escaldante e uma polícia da moral à beira-mar. A legislação local proíbe que mulheres consideradas feias, gordas ou velhas apareçam de biquíni na praia. Não é piada, a formulação é exatamente essa. Enquanto isso, para moças jovens e atraentes, aquelas cuja aparência, segundo os legisladores, glorifica a beleza do corpo feminino, essa proibição, claro, não se aplica. Afinal, quem define esses critérios? Será que há alguém na entrada da praia com tabelas de pontuação para avaliar as banhistas? Essa lei é simplesmente um exemplo gritante de subjetividade e discriminação, supostamente criada para proteger a estética pública. Felizmente, hoje em dia, quase ninguém a aplica na prática, mas o simples fato de sua existência no Código de Leis da cidade é simplesmente incompreensível. Deixando para trás as particularidades das praias italianas, vamos nos virar para a sua vizinha, a França. Um país de gastronomia requintada, alta costura e um respeito muito peculiar pela sua própria história. Lá, existe uma lei que soa como o início de uma piada. É proibido aos franceses dar o nome Napoleão aos seus porcos. E não é piada. Esta lei foi criada para proteger a honra e a dignidade do grande imperador Napoleão Bonaparte. Para a França, Napoleão não é apenas uma figura histórica, é um símbolo nacional, um homem que transformou a face do país e de toda a Europa. Associar o seu nome a um porco, um animal que, na cultura, é muitas vezes visto de forma pouco lisonjeira, era considerado o cúmulo do desrespeito e até mesmo um ato subversivo. Claro, hoje em dia, é improvável que a polícia esteja a verificar a linhagem dos porcos nas quintas. Esta lei é, antes, uma relíquia do passado, um vestígio engraçado de uma época em que o insulto aos símbolos do poder
era punido muito severamente. No entanto, ainda existe, servindo como um lembrete do quão profundamente os franceses podem se importar com o seu legado. E agora, vamos para a Suíça, a terra da ordem impecável, dos bancos e do chocolate. À primeira vista, diríamos que tudo por lá obedece a uma lógica rigorosa. Mas não é bem assim. Uma das peculiaridades suíças mais conhecidas tem a ver com o silêncio noturno e as casas de banho. Em muitos edifícios de apartamentos por todo o país, existe uma regra que proíbe dar descarga na sanita depois das 10 da noite. A razão é simples e, à moda suíça, muito pragmática: o barulho. Acredita-se que o som da descarga pode perturbar o sono leve dos vizinhos. O silêncio e a tranquilidade durante a noite são levados muito a sério, quase como algo sagrado. Por isso, recomenda-se aos moradores que resolvam as suas necessidades antes das 22 horas ou que esperem pela manhã. A violação desta regra pode levar a queixas dos vizinhos e até a problemas com a administração do edifício. Claro, não é uma lei federal, mas sim um regulamento interno de muitas cooperativas habitacionais. No entanto, é tão difundido que se tornou praticamente uma característica nacional. Por isso, se for ficar num apartamento suíço, lembre-se, depois das 10 da noite, até mesmo o som da descarga pode ser motivo de conflito. Já que estamos a falar do silêncio noturno suíço e das casas de banho, eis mais uma curiosidade do mesmo gênero, que afeta especificamente os homens. Para além da proibição de dar descarga, nos mesmos edifícios de apartamentos, após as 10 da noite, os homens estão proibidos de urinar de pé. Isso mesmo, não ouviu mal. O motivo é o de sempre: combater o ruído excessivo. Acredita-se que o som do jato de urina a cair na água, vindo de uma certa altura, cria um efeito acústico demasiado alto e irritante para os vizinhos. Pelo contrário, se o ato for feito sentado, o processo torna-se praticamente inaudível. Esta proibição, tal como a anterior, faz parte dos regulamentos internos de muitos condomínios. Na Alemanha, a propósito, existe uma prática semelhante, havendo até placas especiais nos sanitários que incentivam os homens a sentarem-se. Em alemão, existe uma palavra específica para esses homens, Sitzpinkler, que pode ser traduzida como o que urina sentado. Assim, na Suíça, a luta pelo silêncio atinge os momentos mais íntimos da vida cotidiana, exigindo que o sexo masculino demonstre consideração e respeito pelo sono dos outros. Agora, vamos deixar a calma Europa e viajar para a quente e exótica Ásia, mais precisamente para a Tailândia, a terra dos sorrisos, dos templos e de profundo respeito pela realeza. Lá existe uma lei que todo turista deve conhecer, pois a sua violação pode levar a consequências muito sérias. Na Tailândia, pisar em qualquer dinheiro local, seja notas ou moedas, é considerado um crime. Por quê? A resposta é simples: todas as notas e moedas tailandesas exibem o retrato do rei. O monarca na Tailândia não é apenas o chefe de Estado. Ele é uma figura sagrada e profundamente reverenciada. Qualquer ação que possa ser interpretada como desrespeito à sua imagem é equiparada a um insulto ao monarca, e por isso, segundo as leis locais, pode-se pegar até 15 anos de prisão. Portanto, se uma moeda cair acidentalmente no chão, em hipótese alguma tente pará-la com o pé. É melhor deixá-la rolar e pegá-la com a mão. Esta lei é um exemplo claro de como as tradições culturais e religiosas podem influenciar diretamente a legislação e o cotidiano de um país. Dando continuidade à nossa jornada asiática, agora nos transportamos para a Polinésia, especificamente para as paradisíacas ilhas de Samoa. Poderíamos imaginar que, num lugar assim, a vida seria completamente despreocupada. Mas não é bem assim, especialmente para os homens casados. Em Samoa, existe uma lei que bem poderia ser considerada a mais romântica ou a mais traiçoeira do mundo, dependendo do seu ponto de vista. Lá, esquecer o aniversário da própria esposa é ilegal. Sim,
não é apenas um motivo para uma briga familiar, é uma verdadeira infração. Se a esposa ofendida decidir apresentar queixa à polícia, o marido esquecido pode enfrentar uma conversa séria com as autoridades e talvez até mesmo uma multa. Esta lei foi aprovada com o nobre objetivo de fortalecer os laços familiares e lembrar aos maridos a importância de dar atenção às suas companheiras. Ela sublinha o quanto a família e o respeito mútuo são valorizados na cultura de Samoa. Então, se você é homem e vive em Samoa, é bom colocar uma dezena de lembretes no calendário, pois lá, a frase, querido, você não está esquecendo de nada, pode ter consequências legais bem reais. Agora, vamos dar um salto até o país do sol nascente, o Japão, mundialmente famoso por sua tecnologia, cultura única e, ao que tudo indica, por algumas leis de saúde bastante peculiares. Em 2008, o Japão implementou a chamada Lei Metabólica, ou simplesmente Lei Metabo. Seu objetivo é combater a obesidade e as doenças associadas em nível nacional. De acordo com esta lei, todos os cidadãos entre 40 e 74 anos devem submeter-se a uma medição anual da cintura. Para homens, a medida máxima é de 85 centímetros, para mulheres, 90 centímetros. Mas o que acontece se você ultrapassar esses limites? A boa notícia é que você não será multado nem irá para a prisão. No entanto, as empresas e as autoridades locais onde a pessoa trabalha podem ser multadas se não tomarem as medidas necessárias. Sendo assim, os empregadores têm um forte incentivo para que seus funcionários estejam em forma. Aqueles que excedem a medida são encaminhados para sessões especiais de aconselhamento sobre nutrição e exercícios físicos. Esta lei é um exemplo único de como o Estado busca cuidar da saúde da nação, intervindo numa esfera que, à primeira vista, pode parecer extremamente pessoal. Agora, vamos mergulhar em um tema que mistura o espiritual com o burocrático. Nosso destino é a China. Por lá, como sabemos, o Estado busca controlar muitos aspectos da vida dos seus cidadãos, e ao que tudo indica, não apenas nesta vida, mas também na próxima. Existe uma lei surpreendente na China que afeta diretamente os monges budistas e o conceito de reencarnação. De acordo com uma diretriz da Administração Estatal para Assuntos Religiosos, qualquer monge budista que deseje reencarnar deve obter uma permissão oficial do governo. Sim, você não ouviu errado. O processo de renascimento precisa ser autorizado pelas autoridades. A solicitação para a reencarnação deve ser apresentada com antecedência a diversas instâncias governamentais. Esta lei foi aprovada, obviamente, não para controlar almas, mas para resolver uma questão política bem terrena. Seu principal objetivo é enfraquecer a influência do Dalai Lama, que tradicionalmente valida as reencarnações de lamas de alto escalão. Dessa forma, o Partido Comunista Chinês assumiu o controle de um dos aspectos cruciais do budismo tibetano, transformando um processo espiritual em uma mera formalidade burocrática. Chegou a hora de atravessar o oceano e ir para o país que detém o recorde de leis mais estranhas e absurdas: os Estados Unidos da América. Comecemos pelo estado da Flórida, conhecido por suas praias, seus jacarés e regras muito peculiares para mulheres. Aqui ainda está formalmente em vigor uma lei que proíbe mulheres solteiras de saltar de paraquedas aos domingos. Se ela desobedecer, pode enfrentar uma multa ou até mesmo prisão. De onde veio um absurdo desses? Historiadores do direito não conseguem dar uma resposta definitiva. Muito provavelmente, é um resquício de antigas leis puritanas que regulavam rigorosamente o comportamento das mulheres, especialmente no dia do Senhor. Talvez os legisladores acreditassem que uma mulher solteira deveria estar na igreja aos domingos e não planando pelos céus. Ou talvez fosse uma tentativa desajeitada de proteger as mulheres de um divertimento perigoso. Seja como for, hoje em dia, esta lei, claro, não é aplicada por ninguém e é apenas uma divertida curiosidade histórica que exemplifica à perfeição
a excentricidade que certas leis antigas podem ter. Nossa jornada pelos telemaula prossegue, e agora faremos uma parada na ensolarada Arizona. Este estado é famoso pelo Grand Canyon, suas vastas paisagens desérticas e, claro, seus icônicos cactos. Mas também é conhecido por abrigar uma das leis mais curiosas e francamente absurdas do mundo. No Arizona, a lei proíbe terminantemente que você coloque um burro para dormir em uma banheira. Vou repetir para que não haja dúvidas. Um burro, na banheira, dormindo. Essa peculiaridade legislativa, claro, levanta inúmeras perguntas. Por que um burro? Por que uma banheira? E mais especificamente, por que enquanto dorme? A lenda urbana conta que a lei surgiu na década de 1920, após um incidente bem peculiar. A história narra que um fazendeiro mantinha seu burro em uma velha banheira, no quintal de sua propriedade. Certa vez, uma barragem rompeu, e a enxurrada de água levou a banheira, com o burro ainda dentro, rio abaixo. A operação de resgate para tirar o animal da banheira revelou-se tão complexa e custosa que as autoridades locais decidiram intervir com uma medida preventiva. Simplesmente proibiram a prática para evitar que uma situação tão inusitada e dispendiosa se repetisse no futuro. Portanto, se por acaso você tiver um burro e uma banheira no Arizona, certifique-se de que eles nunca estejam no mesmo lugar ao mesmo tempo. E, em especial, durante o período de sono do animal. Vamos um pouco mais para o norte, para o estado de Oklahoma, o coração do sul americano. Lá, os legisladores decidiram zelar pelo bem-estar dos nossos amigos de quatro patas. Em Oklahoma, existe uma lei que proíbe provocar cães fazendo caretas para eles. Isso mesmo, não é brincadeira. Uma tentativa de fazer uma careta ameaçadora para um cão, seja o seu próprio ou de terceiros, pode ser considerada uma infração passível de multa ou até prisão. À primeira vista, isso parece engraçado. Mas se pensarmos bem, há uma certa lógica nisso. A lei, provavelmente, visa evitar situações em que as pessoas provocam os cães à agressão. Afinal, o comportamento agressivo de um animal, muitas vezes, é uma resposta a uma provocação humana. Os legisladores, ao que parece, decidiram que a melhor forma de evitar mordidas é cortar o problema pela raiz, proibindo a própria ação que pode irritar um cão. Portanto, se estiver em Oklahoma, trate os cães com o máximo respeito. Nada de caretas. Caso contrário, você corre o risco de conhecer a polícia local. E agora, vamos para o estado da Califórnia, mais especificamente para a pequena cidade de Chico. As autoridades locais demonstraram aqui um nível simplesmente incrível de previsão e preocupação com a segurança dos seus cidadãos. Em Chico, existe uma portaria municipal que estabelece que qualquer pessoa que detone um dispositivo nuclear dentro dos limites da cidade enfrenta uma multa de $500. $500 por uma explosão nuclear. Esta lei é simplesmente uma obra-prima do absurdo. Ela levanta imediatamente várias questões. Primeiramente, será que as autoridades da cidade realmente temiam que algum residente decidisse provocar um Armagedon local? Em segundo lugar, quem e como eles pretendiam multar após uma explosão nuclear? E em terceiro lugar, não parece a quantia de $500 um tanto branda como punição para tal ato? Muito provavelmente, esta portaria foi aprovada no auge da Guerra Fria como um gesto simbólico, expressando sentimentos antinucleares. Mas hoje, ela se afigura como a linha mais absurda e inútil no conjunto de leis municipais, arrancando apenas um sorriso de quem dela toma conhecimento. Seguimos viagem pelo mapa das leis absurdas dos Ireoprodiuatia e desembarcamos no estado do Alabama. Aqui, os legisladores locais decidiram esclarecer as regras de trânsito, criando uma lei que poderia facilmente ser nomeada para o prêmio Capitão Óbvio. No Alabama, é ilegal dirigir um carro com os olhos vendados. Sim, em algum lugar do Código de Leis do Estado, está escrito que quem está ao volante precisa ter a capacidade de ver a estrada. É difícil imaginar que tipo de incidente pode ter motivado a criação de uma regra tão óbvia.
Talvez algum desafiante ousado ou participante de um reality show maluco tenha decidido provar que conseguiria dirigir alguns quarteirões de olhos vendados. E, ao que tudo indica, não deu muito certo. Esta lei é um excelente exemplo de como a legislação, por vezes, é forçada a reagir às mais inimagináveis manifestações da estupidez humana. Em vez de simplesmente aplicar uma multa por condução perigosa, as autoridades decidiram criar uma proibição separada e extremamente específica. Obrigado, Alabama. Agora sabemos com certeza que não devemos fazer isso. E agora, uma curiosidade jurídico-culinária vinda do estado de Connecticut. Lá, a questão da qualidade dos picles é levada tão a sério que ganhou contornos científicos e legais. Pela lei do estado, um picles só pode ser oficialmente considerado um picles se ele quicar. Sim, é isso mesmo. Se você o deixar cair, ele precisa pular. Essa lei inusitada surgiu em 1948 por causa de dois golpistas muito espertos. Eles vendiam pepinos comuns aos moradores locais, fazendo-os passar por picles que, claro, eram totalmente intragáveis. Quando a farsa foi descoberta, as autoridades decidiram agir. Eles recorreram a especialistas da vigilância sanitária, que foram os responsáveis por estabelecer esse critério de qualidade tão peculiar. Acontece que um picles fermentado corretamente tem elasticidade suficiente para saltar ao cair de uma altura de um pé, ou seja, cerca de 30 centímetros. Portanto, em Connecticut, a verificação da elasticidade dos picles não é uma brincadeira, mas sim um padrão de qualidade oficialmente estabelecido por lei. Vamos para o sul, para o estado da Geórgia, onde você pode ser julgado não pelo que come, mas pela maneira como o faz. Em Gainesville, a cidade orgulhosamente conhecida como a capital mundial do frango, existe uma lei que proíbe comer frango frito com talheres, apenas com as mãos. Essa lei foi aprovada em 1961 como uma jogada de marketing bem-humorada para promover a cidade e seu produto carro-chefe. A ideia era enfatizar o quão delicioso é o frango frito de lá. Tão delicioso que seria quase um sacrilégio comê-lo com garfo e faca. Você deve saboreá-lo com as próprias mãos. E embora a lei tenha um caráter humorístico, de vez em quando a polícia prende de brincadeira os infratores. Certa vez, uma turista de 91 anos teve essa honra, e o prefeito da cidade, entre risadas, perdoou-a. Então, se você estiver em Gainesville e pedir uma porção do famoso frango, coloque o garfo de lado. Aqui, não é apenas uma tradição, mas quase uma lei, a mais saborosa da nossa lista. Agora, vamos para o estado da estrela solitária. O Texas, conhecido pelos seus cowboys, rodeios e uma visão muito particular sobre a caça. Lá, existe uma lei que parece ter saído diretamente de um faroeste absurdo. No Texas, é ilegal atirar em bisontes do segundo andar de um hotel. E a pergunta óbvia que surge é: e do primeiro ou do terceiro andar? Pode-se. Essa lei, como muitas vezes acontece, é um eco do passado, dos tempos selvagens do Velho Oeste. No século XIX, a caça aos bisontes era uma prática generalizada. Os caçadores frequentemente paravam em hotéis de beira de estrada, e para não terem muito trabalho, atiravam nos rebanhos diretamente das janelas dos seus quartos. Isso não era apenas antidesportivo, mas também extremamente perigoso para quem estivesse por perto. A lei foi criada para forçar os caçadores a irem para o campo, em vez de atirarem do conforto de um quarto de hotel. Por que ela menciona especificamente o segundo andar? É um mistério. Talvez fosse a posição mais conveniente para o tiro. Hoje, com os bisontes sob proteção, essa lei parece completamente sem sentido, mas continua nos livros como um lembrete dos tempos turbulentos e indomáveis da colonização do Texas. E assim, depois de explorarmos uma centena das leis mais bizarras do mundo, percebemos algo surpreendente. Essas regras não são meros erros ou piadas da história. Elas são um espelho que reflete os medos, preconceitos, valores e até o senso de humor único das sociedades que as criaram. A lei que proíbe morrer no parlamento
não é sobre absurdo, mas sim sobre o respeito sagrado à autoridade. A proibição de chamar um porco de Napoleão na França é um eco de uma história nacional grandiosa e complexa. Até a lei mais ridícula, como a que proíbe um burro de dormir na banheira, talvez tenha resolvido, em algum momento, um problema muito real e premente de alguém. Um problema sobre o qual hoje só podemos especular. Essas leis mostram quão diversa, engenhosa e, por vezes, ilógica a humanidade pode ser em sua busca por ordem. Então, da próxima vez que você se deparar com algo que pareça absolutamente sem sentido, lembre-se, por trás de cada regra estranha, quase sempre se esconde uma história própria, não menos estranha. Obrigado por acompanhar esta jornada maluca até o fim. Se você achou interessante e sorriu pelo menos uma vez, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder novas histórias incríveis. Lemos todos os seus comentários e eles nos ajudam muito a crescer. E agora, uma pergunta para vocês. Qual dessas 100 leis você achou a mais absurda? Ou, quem sabe, você conhece alguma lei ainda mais bizarra que não mencionamos? Conte-nos nos comentários.